Muito boa noite, meus queridos e minhas queridas. Estamos começando mais um Resenha Pastoral e hoje o nosso convidado é lá de Abadiânia, perto da minha terra, lá de Abadiânia, meu amigo pastor Aleph Gomes. Eu já vou convidar ele aqui para aí, beleza? E aí a gente já vai começar o nosso livecast pastoral de hoje. Aí ele aí. Boa Fala, noite, meu mano. pastor. Como que tá a Abadiânia? E aí, Tim? Você tá conseguindo me ouvir, mano? Tranquilo? Tô só abaixando o volume aqui da música. Tô tendo Então, trabalho agora, acredita, mano? hã? Tô tendo trabalho agora, no horário de janta. Olha aí, estamos roubando o horário de descanso dele. Não, mas é bênção, mano. É pro reino, graças a Deus. Nossa. Cara, se apresenta aí. Você é pastor em Abadiânia. Isso, então, Tim, tenho 27 anos, né? Sou pastor em Abadiânia, eu e minha esposa. Na comunidade Luz para a Vida, né? E primeiro é um prazer, né? Estar aqui hoje, galera toda aí assistindo a gente. Que Deus abençoe, seja edificante para a vida de todos, né? Amém. Nossa, isso aí. Então, o Aleph a gente se conheceu por conta do mercado financeiro, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A gente se conheceu aí através do Matheus, do Gustavo. E aí, quando eu vi o Insta, olhei ali e falei, uai, cara, o cara é de Deus, vamos aprofundar esse laço aí, não vamos ficar só no mercado. E aí começamos a trocar ideias, se conhecemos. Amém. Nunca se vimos pessoalmente, né? Só virtualmente. Ainda. Mas, ainda, né? Ainda. Se eu for em Goiás, eu tenho que passar em Abadiânia. E se você descer para o sul, tem que passar aqui. Amém. Mas a gente viu que dava para alinhar mais ao reino e tal. E aí, estamos aqui fazendo resenha pastoral e já agradeço, né, de antemão pela disponibilidade aí de tirar o seu horário de descanso para estar falando com a gente, para a gente estar batendo um papo aqui. Amém. Cara, como que foi sua conversão? Você já falou, casado, 27 anos, pastor em Abadiânia. Como que foi esse processo? Minha conversão, primeiramente, agradecer também, né, pela oportunidade da gente estar aí junto hoje, né, é até aquilo que a gente conversou esses dias, fazendo a nossa parte no reino de Deus, né, pra gente realmente, Sim. pra gente realmente entender que existe um propósito na nossa vida, que existe uma voz que Deus ecoa no nosso coração, né. Então, tendo essa ferramenta, a gente tem que aproveitar a oportunidade, né. É verdade. Você até tinha me chamado, acho que era pro mês que vem, e aí Deus É, adiar, e aí eu até falei, Tinha, eu vou tentar a folga e tal, mas não deu certo, mas graças a Deus tem esse tempo aqui agora, né? legal, legal. E te dizer que eu tô Bem, muito feliz. Minha conversão, Tim, foi o seguinte, mano. Eu, mais ou menos aos 13 anos de idade, eu tinha um tio meu que morava em Goiânia e ele se mudou para Brasília. Inclusive, eu sou de Brasília, né? hum, Sou natural de Brasília, morei durante 15 anos em Brasília, PSUL, periferia zona, né? Me ó, orgulho muito disso, né? aham, E assim, a minha conversão foi esse tio meu que morava em Goiânia, mudou para Brasília. E aí ele trouxe a oportunidade para o meu pai de começar a dar um estudo lá em casa. Assim, um estudo, ele tinha um livro, e aí trazia um estudo para mostrar o que que era Deus, mostrar o que que era salvação e tudo. Então, assim, a gente não uhum, tinha, sabe, assim, esse conhecimento de ir na igreja, de buscar, de entender o que que era a presença de Deus. E aí, graças a hum, Deus, inclusive, até hoje, eu sou muito grato a esse meu tio. Se ele estiver assistindo, tio Wesley, né? Eu amo muito a vida dele, sou muito grato mesmo. Ele é casado com a minha tia. E gratidão legal. muito pela vida dele. Aí, assim, ele começou a levar a palavra e meu pai, de prontidão, né? Já realmente aceitou a palavra de Deus. E aí a gente teve a oportunidade de visitar a igreja dele, tudo. Visitamos algumas semanas. E aí, meu pai falou, minha família decidiu, né? Que queria aceitar a Cristo. E aí foi Que bem. até um domingo, eles foram apresentar a nossa família, aí apresentou meu pai, apresentou minha mãe. Eu não lembro se a minha irmã estava no dia, Uhum. mas assim, nos apresentou e aí falou que eles estavam aceitando Jesus e tudo. E eu assim, tinha 13 anos de idade, né? Ainda uma criança ainda. Eu estava sentado lá dentro e virei e falei assim, falei, eu também quero, eu quero também, eu também Quero participar disso queria aí. aceitar a Cristo. Então assim, foi uma caminhada muito grande, sabe? Assim, eu refutei muito, sabe, a questão do meu chamado.
Mas a minha conversão em si foi muito nova, sabe? Assim, quebrei muita cara, fiz muita coisa errada, sabe? Tentei realmente lutar contra Deus, né? Mas a minha conversão partiu daí. Eu tinha 13 anos de idade, igreja, casa de oração lá em Taguatinga Sul, mano, lá em Brasília. Taguatinga. Então, assim, Uns uma igreja, parentes em cara, Taguatinga. pastor Antônio tá lá até hoje, né? E eu sou muito grato, sabe, assim, pelas minhas raízes, por tudo que eu já passei, por tudo que eu passei lá, porque eu acredito que é o que tá fazendo eu chegar onde eu tô chegando, sabe, assim. Eu, Legal. eu acredito muito nessa questão da gente valorizar a nossa raiz, assim, sabe, de onde a gente veio Sim. e o que aconteceu no início da nossa caminhada. Então, sou muito grato a ele, muito grato ao pastor Fernando, que ele era pastor dos jovens na época, quando eu me batizei Uhum. com 15 anos de idade, lá em Brasília ainda. Então, assim, Legal. cara, sabe, o início da minha conversão foi essa. Foi realmente uma chama, assim, que acendeu no meu coração. Eu falei, eu preciso disso. Eu preciso de Uhum. Cristo. Benção. E aí você já até falou um pouco sobre o ministério. Como que foi o chamado? Como que você falou assim, cara, eu vou ser pastor? Porque eu sei que nós, pastores, sempre relutamos muito contra o chamado, né? Você fala, não, Nossa, cara, pastor? Não, acho que não é comigo. Acho que é com o irmão do lado aqui, não é comigo. não Como sei, que foi mas isso aí? a luta que foi. Nossa, foi assim. Tem mais ou menos acredito que uns 2 anos e meio que eu mesmo e minha esposa, a gente está sendo chamado a pastor. A gente ainda não foi consagrado pela nossa igreja, mas a gente está nessa preparação. Então, nós já somos pastores da Legal. igreja, porém estamos em Sim. preparação ainda. E o que acontece? No início, até acontecer assim, foi meio que um choque, sabe? E aí depois de Uhum. eu acho que tem mais ou menos um ano, minha mãe veio me contar uma história. Olha a história aqui. Hum. Falou pra mim que ela estava grávida de mim com 6 meses, né? Eu acho que ela tá até aqui agora ainda. Ela entrou aí. Ela estava grávida de Tá. mim mais ou menos com 6 meses. Ela teve uma complicação, sabe, assim, na gravidez. Uhum. Eu não me lembro muito bem a história, mas eu sei que ela foi no médico. O médico falou para ela que era um risco de aborto, que era um caso assim extremo, que realmente seria não era como se não tivesse salvação, sabe? E assim, ela correu para Sim. aquela irmãzinha do coque, né? Correu Uhum. para aquelas que é do fogo mesmo. Pediu para ela orar por mim, ela orou por mim, orou pela minha mãe, ungiu a barriga da minha mãe. E quando ela estava ungindo a barriga da minha mãe, ela falou para ela assim, falou: "Olha, Sueli, é o seguinte, você pode voltar para casa agora. O seu filho vai nascer naturalmente, pode ficar tranquilo que não, seu filho vai nascer bem, vai nascer com saúde. Mas Uhum. quando eu te falar que o seu filho, no momento em que eu estava ungindo ele, ele foi consagrado a ser pastor um dia. Isso Olha aconteceu aí. quando eu tinha 6 meses, mano, de idade. E aí minha mãe não me contou isso, tipo assim, ela podia ter me contado Claro. lá com 15 anos, com 16 anos. Não. Ela deixou pra me contar isso tem 1 ano e meio, eu acho, mais ou menos, sabe assim? Então, para eu chegar, para acontecer todo o processo que Deus tinha, é lógico que tudo Deus tem um plano também. Mas eu Claro. relutei muito, pastor. Nossa, Tim do céu, eu relutei assim extremamente, sabe? Era como se Deus estivesse me empurrando para um propósito e eu estivesse tentando puxar uma corda, sabe? Uma corda assim com Deus. E sempre tive muito, assim, muita vontade assim no meu coração, sabe? Sempre queimou muito. Mas eu relutava muito, buscava viver minha vida, buscava viver minhas vontades, buscava viver coisas que talvez eu tentasse preencher a presença de Deus na minha vida, sabe assim? E aí, eu acho que há mais ou menos uns 6 anos, deixa eu fazer as contas aqui, 2014, 15, 16, 17, 18, 19. 7. Mais ou menos há uns seis, isso, mais ou menos há uns 6 anos atrás, eu até estava voltando aqui do serviço e eu estava com o Marcelo, que hoje ele é presbítero da nossa igreja, e o Júnior, que ele é esposo de um obreiro também lá da igreja. Então, assim, a Sim. gente estava lutando nomes e a gente conversando sobre propósito e tudo. E aí Deus me deu um despertar e falar para eles, só que na verdade eu falei para eles, mas eu tive que aplicar na minha vida, que foi onde Deus começou a queimar meu coração, cara. Que foi Uhum. até um propósito com Deus, sabe? Parar aquele negócio de ser inconstante. Hoje estou bem com Deus, amanhã não estou bem com Deus, hoje minha vida está Sim. boa, amanhã minha vida não está boa. Então, assim, quando Deus me despertou para isso, eu entendi. Eu falei, opa, peraí, o que eu tô fazendo de errado na minha vida? Né? O que Uhum. eu vou fazer para lutar contra o ministério, contra aquilo que Deus tem para minha vida, que na verdade não é meu, na verdade é para outras vidas. Porque quando a gente Sim, sim. sabe, na verdade, Cristo, ele primeiro nos chama, ele nos salva, mas a partir daí a gente tem que fazer o que ele nos ensina para trazer outras pessoas à salvação também. Sim. E aí foi Exatamente. isso, assim, o meu chamado.
Na verdade, foi desde os 6 meses na barriga da minha mãe, mas eu não sabia disso. E eu Uhum. muito, 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 muito. Até que chegou um dia que eu não relutei mais. E aí comecei, sabe, a trabalhar muito com o pastor. Hoje mesmo, essa igreja que eu congrego, ela tem... Ela foi fundada em 2014, em março. Em outubro, mais ou menos, eu entrei na igreja de 2014. E desde lá eu tô aí até hoje com o pastor Anderson, né? Tenho um carinho muito grande pela vida dele. E Legal. assim, Deus tem criado na nossa vida, às vezes a gente olha assim e fala, o que que tá acontecendo e tudo, mas o reino espiritual ele é diferente, sabe? Existem coisas acontecendo e a gente sabe que Deus tem um propósito nisso tudo, sabe? Então, Sim, basicamente, exatamente. meu chamado, mano, assim, foi disso aí, sabe? Praticamente, Deus me devolveu a vida, falou, eu tô te devolvendo a vida, mas agora, daqui pra frente, agora vai chegar um dia, vai chegar um momento certo que você vai ter que ser meu. E aí, graças Sim. a Deus, hoje eu não reluto mais, sabe? Assim, a gente tem nossas dificuldades, sabe? A gente tem as nossas crises realmente de ministério e tudo, mas a gente tem que entender que existe um certo ponto na vida da gente que tem que ser daí pra cima com Deus, sabe? Uhum. As coisas fluam conforme a vontade dele, sabe? Quando a gente. A primeira dificuldade, né, que a gente tem no chamado, no ministério, é aceitar ele. Porque É, muitas das vezes a gente fica relutando, né? Não, eu posso servir aqui, eu posso estar ajudando aqui, mas Deus tem um plano, né? E o primeiro ponto é a gente aceitar o ministério, porque é natural da gente a gente se achar incapaz, né? A gente olhar e falar, não, tem assim, gente melhor do que eu, tem cara mais capacitado. exato. Mas Deus, ele sempre usou os incapacitados, né? Ele sempre usou os improváveis. É verdade. E ele tem um propósito em tudo, né? Então, o primeiro ponto é isso, a gente entender isso. E, e crescer na presença, né? Quando você entende que a sua vida não é sua mais, né? Que você nunca esteve com o controle na mão, que quem tem o controle é Deus, Exato. aí as coisas começam a fluir melhor, né? Realmente vira a chave, né? Na hora que você Igual você começa a falou, entender isso, transforma. principalmente da gente se sentir incapaz, eu acho que muito pela idade também, assim, sabe? Por Sim, exemplo, hoje eu ainda me considero um cara muito novo, eu tenho 27 anos de idade, mas eu sou muito novo, cara, sabe? Muito novo, porque a gente conhece pastores aí, o cara de 60, de 50, de 40, que a sim. gente para escutar eles assim, cara, é uma maturidade espiritual, sabe? Assim, é uma visão do reino que a gente ainda tem que caminhar muito, eu tô engatinhando, Uhum, sabe? Assim, sim. Já puxando esse gancho aí, né? Quais que são as dificuldades que você enfrenta por ser jovem, né? Além de seis que você já falou, como que é ser um pastor novo, né? Porque sim, realmente eu tô com 34, eu também me acho muito muito, novo, né? é verdade. Então, Tim, eu como que. acredito que hoje, na verdade, assim, uma das maiores dificuldades é exatamente a falta do entendimento e da maturidade, realmente. Mas é igual a gente estava falando, eu acho que são coisas que ela vai vir com o tempo. Sim. Assim, são coisas que Deus, eu falo isso muito com a minha esposa, ela é muito ansiosa com as coisas, tudo. Eu falo isso muito para ela, eu falo, não, meu bem, existe um tempo determinado para todas as coisas, sabe? E a gente está em um nível em que Deus queria que a gente estivesse, sabe? Mas hoje, para mim, Tim, para ser bem real, para falar a verdade mesmo assim, a maior dificuldade, eu não sei se você também, mas a maior dificuldade é a questão assim, cara, eu tenho um ministério, sabe? Eu sei que hoje Deus não me chamou para ser um pastor integral, tempo integral na obra, sabe? Uhum. Mas eu consegui conciliar vida profissional com a minha vida pastoral, bem Sim. dizer, sabe? Inclusive, uma das minhas dificuldades hoje, que às vezes até se o Matheus estiver aí, que é meu coordenador ou meu supervisor, agradecer a eles, que é uma situação que está me atrapalhando muito, a questão do meu horário. Sabe, que eu trabalho das 3 às 11 de segunda a sábado, então acaba sendo um horário bem puxado. Mas a partir do momento, Uhum. graças a Deus, né, eu vou estar trabalhando das 7 da manhã às 3 da tarde. Então, assim, trabalhar no período da noite para essas questões que a gente vai fazer na igreja, Uhum. na área, fazer, sabe, um culto numa praça, um evangelismo, alguma coisa, vai ficar muito mais fácil. A Sim, minha sim. maior dificuldade hoje é essa. E às vezes até assim, eu não sei se as pessoas enxergam isso, sabe, assim, em mim e na Larissa. Mas a maior dificuldade que eu tenho, por exemplo, a gente tem 27 anos e pastoreia pessoas que têm, sei lá, a mesma idade que eu, mas de igreja, por exemplo, sabe? Então, assim, Sim, sim. já tem
2, 3 filhos, 4 filhos, pessoas que já têm 40, 50 anos de idade, e a gente está praticamente tendo que ter essa responsabilidade espiritual, não só sobre a nossa igreja, sobre a parede, mas sobre as famílias. Né? Porque Sim, sim, claro. a nossa igreja hoje, a visão dela é o seguinte: a gente tem que cuidar primeiro do que está aqui, a gente tem que cuidar das famílias que a gente tem hoje, para que Deus possa nos levar a lugares maiores, sabe? Então eu acredito que as duas maiores dificuldades é essa, Tim, que eu tenho hoje: questão profissional, questão conciliar, sabe? E eu tenho pedido muito a Deus para Deus me dar uma direção, não para o que fazer, porque eu sei que eu tenho que continuar sustentando a minha família, né? Claro, É claro. inquestionável, lógico. Mas saber que existe um ministério na minha mão, saber que Deus entregou um dom, entregou um talento, né? Entregou, Uhum. entregou uma responsabilidade na nossa vida, mas saber também que eu tenho a minha casa, entende? E a outra questão é que até a questão pela idade mesmo, sabe? A gente olhar e falar assim, cara, igual às vezes eu tô ministrando e eu tô pregando e eu vejo pessoas de 60, 70 anos chorando na hora da ministração, sendo tocadas pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Então, assim, na verdade é uma dificuldade, mas é algo muito gratificante, sabe? A gente saber que realmente eu não Sim, tive que apanhar até 40 anos de idade, fazer um monte de burrada e graças a Deus estar aqui hoje fazendo a vontade de Deus, sabe? sim, esse é um desafio, né? Essa questão de cuidar de pessoas mais velhas, né, do que a gente. E a parte da ministração realmente é fantástica, né? Porque realmente não é a gente, é o mover do Espírito que age ali E é e as aí que a coisas gente fluem, vê, né? é nesse momento que a gente vê, cara, não é nada sobre o Aleph, não tem nada a ver sobre o Aleph, porque se Isso. fosse sobre o Aleph, nem aqui eu estaria, sabe? Isso é muito Uhum. importante, a gente vê a presença de Deus sendo manifesta, mano. É. E é entender que esse é um grande problema, né? Que os pastores mais novos têm, é essa parte do aconselhamento, aconselhar pessoas mais velhas, aconselhar pessoas mais experientes, né? Quando eu olho para trás, eu vejo, né? Caraca, mano, volta também para a questão da pregação, é o mover mesmo de Deus, de uma pessoa mais velha, mais sábia, né? Pela idade, ela Exato. olhar para a gente e ter confiança, falar assim, não, o que você está me falando, eu vou entender que é direção de Deus e vou seguir. Vou E seguir, vou. realmente é isso, né? Verdade. Cara, e sua esposa tá grávida, né? Como que Tá. tá as expectativas aí? Primeiro filho, né? Pra falar a verdade, eu, mas a minha esposa, a gente tá nas nuvens, sabe, assim, de ver. Na verdade, não é nem pra gente, pra nós dois, pra mim, mas a Larissa, não é só um filho, sabe? É como se fosse um presente de Deus, porque há um ano, tem um ano isso? Um ano e meio atrás, a gente perdeu o nosso primeiro filho, sabe? Ela tava, basicamente foi no início da gestação, mas assim, foi Uhum. uma dor muito grande, sabe? Assim, eu Sim, sempre tive o sonho de ser pai, mas a gente resolveu esperar um tempo. Mas quando a gente perdeu esse filho, nossa, eu fiquei sem. Mesmo sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, sabe? Mesmo os médicos falando pra gente, Larissa, não foi culpa de você. O feto parou de desenvolver. Mesmo isso tudo, a gente vendo essa situação, a gente falava, cara, a gente tá sem chão, a gente não sabe o que fazer. sim, Sabe? sim. Graças a Deus, na época mesmo eu tava até de férias, isso foi muito bom, sabe? Assim, eu vi o cuidado de Deus em detalhes, sabe? Assim, Uhum. perder esse primeiro filho foi como se a gente tivesse abortado um sonho muito grande que a gente tinha, sabe? E assim, para as pessoas olham e falam assim, perdeu um bebê e tudo, mas na verdade a Larissa não perdeu o bebê, a gente perdeu um filho, sabe? O nosso primeiro filho, a gente perdeu ele. E aí a gente vê o nosso filho hoje, né, desenvolvendo muito bem, a gente fazendo todos os exames e vendo que ele está crescendo bem. O médico falando, sabe, Isso. um detalhe, tipo assim, o médico olhar e falar assim, Larissa, o tamanhozinho da coluna dele tá perfeito. As veias do cérebro dele estão perfeitas. Então, assim, a gente vê em tudo isso um milagre de Deus. Porque se a Uhum. gente perdeu o primeiro, quem garantia que a gente não pudesse perder novamente? Que a gente vê vários casos hoje, sabe? Sim, sim. De 3, 4 filhos. Então, assim, pra gente, além dessa alegria imensa de ter um filho, a gente vê realmente Deus fazendo um milagre na nossa vida, sabe? E trazendo um presente pra gente que não tá só confortando o nosso coração, mas trazendo um sonho que eu, mas a Larissa sempre teve. Que bom, Ter cara. um filho, igual assim, tinha, eu sou muito família, sabe? Então, assim, eu fico imaginando, cara, eu quero ver minha casa cheia, eu quero ter filho, sabe? Quando a gente Uhum.
pra casa do meu pai, nossa, pra mim é a maior alegria que tem de estar com a minha mãe, estar com o meu pai, estar com a minha irmã, estar com a minha sobrinha. Quando a gente vai pra casa da família da Larissa, a mesma coisa, vendo assim, a família reunida, sabe? O propósito Reunido. de Deus acontecendo na nossa vida. E a gente Bem, vê que isso vai acontecer também no nosso lar, sabe? A gente vai ter filhos, vai ter promessas de Deus sendo concretizada, sabe? A gente vendo, é engraçado, Tim, porque assim, quando eu mais a Larissa, quando a gente se casou, a gente escreveu uma carta para Deus, sabe, mano? Pedindo algumas coisas para Deus, questão de casa, questão de carro, questão de cor de parede, questão de quarto, questão de banheiro da casa, que sabe? massa. Nossos filhos, e assim, a gente orava pelos nossos filhos antes da gente se casar, mano. Então, assim, a gente vendo essa promessa sendo concretizada na nossa vida é muito gratificante, mano. Sabe, assim, Uhum. olha assim e fala, cara, realmente, Deus, ele tem cuidado de nós, Deus, ele tem nos guiado até aqui, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as barreiras, mesmo com tudo aquilo que o inimigo tenta fazer na nossa vida, mas ele não consegue, porque não consegue nos alcançar, porque a graça de Deus, ela já nos alcançou. Sabe, a Sim. gente vê isso e assim, trazendo não só para a nossa vida, para mim e para a sua, que a gente está aqui nessa live hoje, mas trazendo para as pessoas que estão vendo, para as pessoas que vão ver agora. Cara, confia Uhum. em Deus, sabe? Acredita em Deus, acredita nas promessas que Deus tem para nossa vida, porque é real, mano. Sabe, é real. A gente vê, a gente poder palpar, assim, aquilo que Deus tem prometido para a gente há anos. Sabe, eu, quando eu era muito mais novo, eu orava e pedia a Deus filhos e pedia a Deus para Deus abençoar a vinda dele e tudo. Então, assim, por isso que hoje não é simplesmente um filho, sabe? É uma promessa de Deus sendo concretizada na nossa vida. E a gente Uhum. tá muito feliz, mano. Nossa, a gente tá muito feliz. Ela já tá com 7 meses já. E Olha assim, aí, que massa. cada outra ação que ela faz assim, a gente vê no rostinho dele, sabe? O nome dele é Noah. Você vai ter o prazer de Legal. conhecer ele um dia. Logo, a gente vai fazer uma visita pra você. Massa. Bem. Pô, Então, que assim, bom, cara. É gratificante, né? Ver, como você falou, ver as promessas se cumprindo, ver aquilo que vocês pediram quando casaram, coisas que você pediu antes. E isso é importante porque a gente vê um processo acontecendo, é verdade. né? Infelizmente, a gente se tornou, as últimas gerações têm se tornado muito imediatista, né? Já pede hoje para Deus, se amanhã não dá certo, já desiste, já para de orar. E isso é uma concretização, né? A vida de vocês é uma concretização de um processo, que tudo é um processo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Tudo tem um tempo Tudo vai certo. acontecer conforme a vontade dele, né? Exato. Então isso é importante. Cara, eu queria fazer uma pergunta, né? Até hoje estava vendo algumas notícias, né, no Brasil, e aí vi uma notícia de uma nova condenação, né, do João de Deus. Como que é para você, como sendo pastor, né, futuramente será consagrado pastor, e tá numa igreja em uma cidade que até então era uma cidade espírita, né? Eu conheço outras igrejas também que estão em Abadiânia, mas eu sei que o evangelho tem avançado, graças a Deus, a Abadiânia tem recebido a palavra de Deus aí com a sua igreja e outras igrejas que eu conheço. Mas como que é para você a dificuldade de estar pregando o evangelho numa cidade que é considerada espírita? Tim, hoje tá um pouco diferente, mas eu vou explicar melhor para as pessoas, para elas entenderem o porquê dessa pergunta sua, né? Abadiânia, para quem não sabe, é uma cidade que tem um centro espírita chamado Casa Dom Inácio de Loyola, se eu não me engano o nome da casa. E Acho que é isso mesmo. há 3 anos atrás, de acontecer todo esse alarde, tudo isso que está acontecendo hoje em dia, que o pessoal vê sobre o seu João e tudo, inclusive, acho que foi até 40 anos a mais, não foi, mano, que ele pegou agora? Foi, 44. Pois é, 44 anos. Então, assim, antes disso tudo acontecer, era uma cidade muito pesada pela questão do turismo espiritual, sabe? Não era um turismo assim, Sim, a galera vinha de outros países só para passar e conhecer, não. A galera vinha realmente para praticar, sabe, o espiritismo, assim. sim, Eu até sim. respeito a religião de todos, mas, assim, era Claro. pra gente, que é um, né, um povo cristão, evangélico, protestante, pregador da palavra de Deus, e a gente via aquilo tudo ali, cara, era um peso muito grande. Até porque, assim, as Sim. pessoas não têm dimensão do que é isso. Chegava É. dias, mano, de passar pela casa 5.000 pessoas. Você entende? Sim. Então, assim, era uma coisa muito grande, sabe? Assim, que vinha gente de tudo quanto é lugar do mundo, mano. Vinha caravana, Uhum. sabe? Vinha muita gente mesmo. Então, só para o pessoal ficar
na mesma página que a gente. Para a igreja sempre foi um peso muito grande. Para você ter uma ideia, tem até alguns testemunhos de algumas pessoas, de alguns pastores que vinham na nossa igreja, que desde quando recebia o nosso convite, às vezes até para ministrar, por exemplo, amigos nossos de Brasília, de Goiânia, às vezes de Anápolis, recebiam o convite da gente, parecia que a coisa já começava a ficar pesado para eles, sabe assim, já começava o carro quebrar, dá problema em passagem, sabe? E começava problema dentro de casa, sabe? Olha Problema aí. por exemplo, o pastor tinha que vir pregar e tinha algum problema com a esposa, a pessoa não conseguia vir. E aconteceu muitos casos de em cima da hora, tipo assim, a pessoa, por exemplo, era de Brasília e ia ministrar às 7h30 da noite aqui. Dava 5 horas da tarde, a pessoa falava, pastor, eu estava saindo daqui agora e aconteceu isso, 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 e, poxa, pastor, me perdoa, mas a gente não consegue ir. Só que assim, a gente passou por tantas coisas assim, Tim, que a gente já até praticamente ficava preparado para isso. Porque, Já chamava alguém e já deixava um sermão pronto. sim, a pessoa que ela é carnal, ela entende as coisas carnais. A gente que é espiritual, a gente já tinha esse discernimento, sabe? A gente já tinha. Sim. E não somente das pessoas virem, mas a gente que, por exemplo, a equipe que estava de intercessão para aquele projeto, a equipe que estava buscando no monte, buscando oração, jejuando por aqueles, pelo congresso, às vezes, por algum evento, algum projeto que a gente tinha social, alguma coisa, a gente via que já começava um peso muito grande. Extremamente, totalmente diferente. As pessoas vinham e falavam assim, Aleph, isso que vocês vivem aqui, cara, é sobrenatural e é extraordinário. A gente vê a igreja de vocês fluindo mesmo assim, porque é um peso muito grande. Eu já Sabe? preguei em Abadiânia e eu sei como que é. Ah, mano, é mesmo. Na presbiteriana, não foi? Já preguei na presbiteriana umas 2 vezes já também. E sei como que é isso aí. É uma guerra mesmo. E é igual eu tô te falando. Às vezes não era nem, por exemplo, eu tô falando da nossa igreja. Mas a Sim, gente sim. tem amizade com muitas outras igrejas, sabe? A gente conhece outras pessoas por ser uma cidade menor e a gente vê também que também era da mesma forma. Você falou também, não sei, você veio na época do pastor Daniel, era ou não? Não, eu peguei o Adérico só. Ah, o Adérico. Não, é o Na Adérico que época tá lá. ainda é o Adérico, né? Uhum. Das vezes que eu fui já era o Adérico já, o Daniel já tinha saído. Pois é, e assim, um peso muito grande, sabe? Assim, um peso espiritual muito grande que. Não que a gente pense assim que as coisas é muito fácil, as coisas de Deus. Cara, a gente vai fazer um congresso, vai ser muito fácil. A gente sabe que não é. Mas Uhum. um peso espiritual muito grande, sabe? Assim, totalmente diferente dos outros lugares, das outras cidades, porque por ter esse envolvimento muito grande no espiritismo. E assim, a gente cita muito o espiritismo, mas tem muito trabalho também de candomblé, mano, de coisas que o pessoal faz no meio da mata, sabe? Assim, coisas escondidas que Sim. talvez nem todos saibam. A gente que estuda um pouco mais sobre o evangelho, tem que estudar também sobre outras religiões, entende? A gente tem uma visão, às vezes, até totalmente diferente das pessoas que não entendem, sabe? E a Sim, gente sim. tem um peso muito grande, sabe? Assim, e tendo esse peso espiritual pela questão da casa, né? Do que se passava mais antigamente, hoje em dia está até menor o atendimento, por questão de Uhum. que aconteceu, né? Algumas pessoas abriram o A olho, casa ainda continua aberta, né? a casa continua aberta e continua alguns trabalhos. Eu não sei o que está acontecendo ainda, assim, quais são Meu. os tipos de trabalho, mas continua aberto. Então, assim, a gente que tem essa visão espiritual e sabe o peso espiritual que é, Uhum. sabe? Eu tinha dia, Tim, que, por exemplo, eu acho que na época que ele foi preso, eu acho que eu ainda tocava bateria, se eu não me engano. Eu acho Uhum. que nem tinha sido assim, separado, sabe, realmente, assim, para começar a aprender questão do pastoreio, mas eu acho que eu tocava bateria. Tinha dia, Tim, que eu levantava da bateria, minha esposa é prova disso, que eu não conseguia mover a coluna direito, mano. Pra você tem uma ideia. Um peso, sabe assim? Não era aquele cansaço de, sei lá, tá tocando ali meia hora, uma Sim, hora. é. Um peso É espiritual muito grande. espiritual. Muito, muito mesmo. E até porque, assim, a gente que é de casa, a gente que sempre foi de, assim, eu tenho 11 anos de Abadiânia, mas eu Sim, sempre ia em Abadiânia, minha família, muita gente é Abadiânia, então eu sempre visitei muito. A gente sabia de muita coisa, você entende? claro. A mídia ficou sabendo tem pouco tempo. E era Sim. pior ainda por isso, por a gente saber que tinha tudo isso acontecendo por trás disso, sabe? Muito pesado, muito mesmo. E o interessante, assim, sem adentrar muito essa questão, né, de lá,
que eu tava em Anápolis, né? Na época que ele foi preso, né? Eu tinha voltado para Anápolis e eu tava trabalhando na Triunfo, né? Na empresa de pedágio. E essa questão dos trabalhos na mata, eu me lembro que eu trabalhava à noite na rodovia e eu já vi alguns trabalhos, né? Tipo, eu tava fazendo a rota ali no meio da noite e eu passar, olhar e falar, cara, o que é aquilo ali? Aí na hora que o carro tá chegando perto, eu falo, ah, tá, já sei o que é. Uhum. Então Muito. era um trabalho ali no meio da rodovia, na mata, né? E aí e o pessoal, e lá na Triunfo, muita gente morava em Abadiânia. Até hoje, muita gente que trabalha ali é morador de Abadiânia. E, cara, na época que ele foi preso, tipo assim, as pessoas ficaram revoltadas porque, cara, a economia de Abadiânia vai acabar. Porque, pô, cara, a renda da cidade vai cair, porque o povo vai parar de vir. Não sei o que. Eu falei assim, mano, olha a quantidade de crimes que ele está sendo acusado. Vocês estão preocupados com isso? Não, calma, as coisas vão se encaminhar, né? Então, e tanto que tinha, além de tudo que acontecia, tinha essa influência que ele causava na população, né? Que acaba sendo uma influência espiritual. Muito. As pessoas acham que é uma influência por conta do dinheiro, mas não é só isso, né? Não é. Tem Tem um tudo espiritual algo por por trás, né? Assim, querendo ou não, né? claro. Cara, quais as estratégias que a igreja tem trabalhado aí em Abadiânia? Quais as metas que vocês têm colocado aí em relação à igreja? A gente entendendo todo esse cenário onde vocês estão instalados, né? Então, Quais são os planos? cara, eu sou um cara muito visionário, sabe? Assim, não só em questão de vida pessoal, sabe? Mas eu sonho muita coisa, sabe? Eu peço muito a Deus, muita direção em relação a muita coisa que Deus tem colocado na minha mão, sabe? Eu sei que existem algumas coisas que Deus tá trazendo um processo para nossa vida, trazendo um processo para nossa igreja, sabe? Às vezes até algumas pessoas não enxergam, mas a gente tem que ter a visão espiritual e alinhado com algumas coisas que Deus tem nos entregue, a gente sabe que Deus ele tem um processo para algumas coisas, sabe? Hoje o principal propósito hoje da nossa igreja é formar o caráter de quem está dentro dela, tio. Excelente. A gente vê muito assim, não quero nem citar nomes de igrejas, nem de nada, Uhum. mas até a gente estava conversando sobre isso no privado esses dias, né? Mas a gente vê muito assim, muitas pessoas querendo juntar multidões e muitas pessoas querendo mexer com o emocional de muita gente, sabe? E graças a Deus, mano, a nossa igreja é uma igreja que a gente tem buscado uma visão totalmente diferente, cara, disso tudo, sabe? A gente não quer juntar pessoas, a gente quer formar famílias, formar caráter, sabe assim? Então, hoje, o principal projeto hoje que a gente tem é com as nossas famílias, sabe? Com as famílias que participam da nossa igreja. Não é fácil, Tim, não é fácil, mano. Não tem sido fácil, sabe assim? Aquilo que... Eu acredito que tudo que é grande, que Deus coloca no nosso coração, na nossa mente, assim, que é grande, a gente sabe que a gente vai ter dificuldade, vai ter tribulação, né? Vai ter tempestades, mas tudo isso faz com que a gente chegue a um propósito, né? A algo comum. A nossa igreja, mano, ela é uma igreja que ela tem uma visão missionária mesmo, assim, de projeto de salvar vidas, de trazer vidas. Mas o que eu tenho visto hoje, né? O meu pastor é o pastor presidente, eu sou como vice-presidente. Então, assim, o que eu tenho visto hoje muito na nossa igreja é a gente realmente pregar a verdade de Deus, sabe, Tim? Cara, custe o que custar, fique quem ficar, doa quem doer. A palavra de Deus, a verdade, ela tem que ser ministrada, sabe? Ela tem que ser pregada. Ela tem que ser pregada com amor, né? Eu até anotei aqui na minha mão hoje, antes da gente começar aqui, eu tava pensando um pouco e tudo, eu até anotei aqui amor. Então, assim, o principal objetivo hoje nosso é mostrar para as pessoas, através do amor de Cristo, cara, que existe a vontade de Deus para nossa vida ainda, sabe? Mesmo no meio de tempestade, mesmo que seja no meio de dificuldade, em que o mundo, cara, o mundo já é maligno e a gente tem vivido dias, sabe, assim, onde o inimigo tem feito coisas extraordinárias, assim, que, sabe, realmente para poder impactar e para tentar destruir igrejas e destruir famílias, sabe? Mas graças a Deus, mano, Deus ele tem dado essa direção pra gente hoje, para cuidar das nossas famílias que temos hoje, para curar as nossas feridas, para curar aquilo que tem tentado destruir a nossa vida, para que a gente tenha força para fazer algo futuramente, sabe?
também não posso ser hipócrita de chegar para você aqui hoje e falar, nossa, a gente tá fazendo um monte de projeto, fazendo um monte de coisa e tudo, mas na real a gente não tá. Sabe, a gente tá cuidando de Não, casa. cara, mas eu acho assim, o que vocês estão fazendo, se toda igreja fizesse, tava massa, cara. O evangelho tava crescendo bem mais do que a forma como está crescendo hoje. Por quê? Porque se eu tenho uma igreja cheia, mas de pessoas vazias, que não têm conteúdo, que não têm conhecimento da palavra, amanhã elas vão se frustrar, vão se decepcionar e vão sair fora. Mas quando você preocupa com a qualidade do ensino da palavra, de estar trazendo uma qualidade de vida para as pessoas que estão dentro da igreja, pode vir a tempestade que for, elas vão continuar firmes e inabaláveis do Senhor, elas vão entender que tudo é um processo. Que às vezes a crise de hoje é um processo para ter um aprendizado amanhã e tudo mais. Então, é um problema que eu debato muito, porque você viu até algumas lives aí, nossa, eu implantei uma escola de missões, então eu vejo como um problema que a gente tem hoje na igreja, que é o ativismo. A gente tem muita igreja que é ativista, mas que por dentro não tem conteúdo. Então, tem 1000 projetos acontecendo ao mesmo tempo, só que se a pessoa que está ali na ponta da lança, no meio de um projeto, for questionada sobre a fé dela, ela não vai saber defender a fé dela. Exato. Então, a gente precisa ter uma qualidade. O problema hoje com a rede social piorou muito, que é o quê? A gente está preocupado com o número. Quantas visualizações você tem? Quantos seguidores você tem? Nossa. Quantas pessoas foram no seu culto? E aí a gente esquece da qualidade. Exato. É melhor você ter 100 pessoas na sua igreja, mas que estão embasadas na palavra, firmes, do que você ter 1000 pessoas na igreja que não tem base nenhuma. E as igrejas, infelizmente, estão entrando na onda da rede social, né? Que é o quê? Preocupada com o número. Preocupada é só um número. Preocupada com como as pessoas estão vendo a igreja. Isso é verdade. Então, é mais importante isso. Então, assim, eu fico feliz que a igreja de vocês está com esse propósito. Porque uma coisa que eu bato muito na tecla, Aleph, é o quê? Nosso primeiro ministério é casa. Exato. Se a minha casa não tá arrumada, eu não vou arrumar a casa dos outros, mano. Eu vou bagunçar a casa dos outros. Então, como que eu vou aconselhar alguém se na minha casa tá bagunçado? Na real é essa. Não tem como a gente cuidar de vidas se a nossa casa tá uma bagunça, cara. Não existe isso. Essa conta não bate, sabe? Não é por isso. Exatamente. Eu vivenciei isso, né? Eu conheço pastores, cara, que a casa do cara é uma bagunça. Mas o cara passa o dia inteiro na igreja, trabalhando ali na igreja, ministério integral, e aí na casa dele tá tudo bagunçado. Então, cara, eu tive a oportunidade de falar isso pra ele. Falei, bicho, tira uns dias da igreja e vai cuidar da sua casa, mano. Você precisa cuidar da sua casa, seu casamento, seus filhos. Não adianta você estar aqui com um monte de aconselhamento marcado, sendo que a sua casa não está arrumada. Então, a gente precisa ter essa importância, né? Ter essa preocupação. Cara, vamos preparar a igreja. A gente quer mudar o mundo, mas não querer arrumar a nossa cama, cara. Sabe? Isso aí não existe, cara. Não existe. Eu falo isso muito para missionário, né? Não adianta você querer fazer missão na África se você não evangeliza seu vizinho, mano. Verdade. Não adianta, cara. Não dá. Não bate, a matemática não vira. Não cara, bate. se você não consegue aqui, que está do seu lado, você vai conseguir lá? Você não vai. Da mesma forma é a igreja. Não adianta eu querer 1000 membros se eu não estou dando conta de cuidar de 30. Verdade. Entendeu? Então, se a gente prepara, igual vocês falam, cara, a gente está preocupado com o quê? Com quem está dentro da igreja, consolidar quem está dentro da igreja. Por quê? Porque quando vinham outros membros, novos membros, quem é de casa já sabe o que fazer, entendeu? Pô, cara, entra aqui, que aqui você vai ser amado, você vai ser cuidado. Então, cara, é igual o Hells, que eu vi um Hells esses dias que, infelizmente, a música tá no funk, é funk, né? Mas a letra é verdadeira. É o quê? Cara, faz o básico. Se você fizer o básico, com o tempo você vai fazendo o extraordinário, você vai evoluindo, você vai crescendo. Verdade. Mas tem que ter o básico, né? Tem que ter estudo da palavra, tem que ter embasamento para isso. Cara,
Eu acho que a gente já estourou o horário, tô preocupado com o seu horário aí também. Não, tranquilo. Tranquilo? Cara, e como que é conciliar aí trabalho, igreja e mercado financeiro? Como que se Ah, dá é? isso aí? Eu sei que agora tem uma empresa aí no meio, né? Você Inclusive, e o Matheus. inclusive, foi até como a gente se conheceu, né, Tim? Você falou aí no início da Sim, live, pra quem não pegou, né? é, Pra quem não sabia, mas o Tim, a gente se conheceu através de uma aula, videoaula do Gustavo, de Anápolis, né, sim. mano? Ele entrou aí agora, não sei se ele ainda está aí É, assistindo. complicado agora, hein? Tomara que ele esteja aí pra ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Sim, sim, Então, mano, assim, cara, é um desafio maior ainda. Por quê? Porque você sim, sabe, eu sei, todo mundo que mexe com o mercado financeiro sabe, que é uma parada que a gente tem que estudar muito, mano. Muito, muito, muito. O mercado muda todos os dias, né? O mercado, cara, qualquer coisinha que acontece no mundo hoje, o mercado vira, né? sim. Então, assim, é uma parada que a gente tem que estudar muito. Hoje, por exemplo, eu nem tenho operado tanto, sabe? Eu tenho estudado mais do que operado, porque a gente entra. Eu acho que no início eu pequei muito, sabe, mano? Quebrei muita cara, quebrei banca, e pensando Faz que ia ficar. parte. Aquele papo, você tá ligado? Aquele papo que a gente pensa que vai ficar milionário em uma semana e estourar, É, é isso aí mesmo. Então eu entrei, mano, no mercado pensando nisso, sabe? Hoje em dia eu tenho uma mente totalmente diferente, sabe? Até para lidar, às vezes, com a minha finança, com a minha casa, às vezes com a finança de algum projeto da igreja, alguma coisa. Graças a Deus, Deus me deu essa visão filho, de investimento, sabe? Assim, de legal. saber investir bem uma grana. Então, assim, eu sei que hoje mesmo a gente tem a Vision aberta, né? Vision Academy, mas Matheus. A gente Uhum, sabe que é um projeto que Deus, né, ele continua vivo na nossa vida, que é algo que Deus colocou na nossa vida pra gente fazer. Mas hoje tem sido muito estudo, mano. Sabe? Eu tenho estudado mais do que aplicado muita coisa. Por isso que eu sim. até parei de postar algumas coisas mesmo e porque realmente eu tô estudando muito, sabe? Assim, a gente tá estudando. Nossa, legal. Eu também, eu continuo, tem tempo que eu fico uns meses sem operar e eu volto a estudar, opero, Sei, mano. e aí é isso aí, estudar sempre, né? Para que o Mas mercado não é para quem não gosta de eu estudar. indico muito para muita, assim, indico para praticamente também para todo mundo que tá assistindo a gente. Cara, estuda o mercado financeiro, cara. É um mercado muito bom, é um mercado muito promissor se você tiver disciplina, né? Sim, Tiver entender que dinheiro não é cassino, botar uma moedinha ali, rodar para cima é isso. Não vai nascer. é Pessoa que entra com verdade. cautela, entra com direcionamento para poder aprender. Cara, é melhor você às vezes pagar uma mentoria para ter uma direção certa do que colocar lá R$ 1.000 e perder R$ 1.000 amanhã, que a gente sabe o que É, acontece. acontece bastante, é verdade. Cara, é isso. Vou deixar você trabalhar, que você está aí. E mais uma vez, obrigado. Cara, É, quem está com a gente aí até agora, siga aí o Aleph para saber aí mais sobre mercado financeiro e principalmente mais sobre o reino aí, tudo que tem rolado na igreja ali, tudo verdade. mais. Siga o perfil dele, siga o meu perfil também. Se você é convidado dele, não me segue. E ali a gente tem tentado trazer também conteúdo bíblico para o Instagram, para as redes sociais e tudo mais. Cara, Exato. obrigado. Fica à vontade aí E se você quiser falar prazerzão, alguma mano, coisa. né, ter participado. Fico muito feliz em saber que mesmo não estando aqui em Anápolis, está longe um pouquinho, né? Mas a gente sabe que Deus está dando direção, trazendo a direção. Hum, Assim, o que eu quero dizer para você é muita luz, mano, muita força na sua caminhada, sabe? Em tudo que Deus tem trago para sua vida. Essa direção mesmo do Livecast, mano, a gente sabe que isso aí não é uma direção nossa, na real. A gente sim, sabe sim. que é a direção de Deus e que vai alcançar vidas. Talvez tenha uma, por exemplo, aqui agora eu tô vendo quatro. Talvez uma dessas pessoas que está aqui hoje, sei lá, foi impactada por algo que Deus fez a gente ter o direcionamento de falar. A gente sabe que não é pra gente, sabe? A gente sabe que toda Sim, vida é pra Ele, né? E fico muito sim. feliz, mano. Deus abençoe muito, sabe? Continue abençoando muito, Hum, prosperando seu ministério, fortalecendo, trazendo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, mano. E só deixar um isso. versículo, mano, pra todo mundo. Eclesiastes capítulo 3 diz que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Então, se às vezes não chegou o seu tempo ainda, confie em Deus, porque, cara, vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Continue tendo a direção de Deus para sua vida e para sua caminhada. Amém, mano? Amém. Digo mesmo, né? Eclesiastes 3 é clássico. É. E tamo junto, cara. Vamos. Eu não tenho previsão ainda de ir para Goiás, né? Eu estava até tentando ir aí em janeiro, mas está bem complicado.
algumas situações que a gente passou aqui e tudo mais. Mas assim que eu for, eu aviso, dou um pulo aí pra gente tomar um café. E se vocês virem aqui no Sul visitar o irmão aqui em Siderópolis, cara, Criciúma tá no meio do caminho, é obrigação vocês parar aqui. Certeza. Tá? Tamo Fechou. junto mesmo. Deus abençoe. Qualquer coisa, Abençoe. aí. Abraço. Valeu. Valeu.